graça e misericórdia. Estamos na casa dele para anunciar a sua morte até que ele venha. Amém? Está feliz com Jesus? O seu irmão que está do teu lado, você está feliz com ele? Você não está feliz com o irmão que está do teu lado, não? Ah, bom, né? Abra suas Bíblias. Em 1 João, capítulo 2. Eu prometo que eu não vou passar a pregação mais de uma hora, né? Antes de uma hora eu termino, né, Miriam? Os irmãos já começam a regalar o olho assim, né, um para o outro, né? Nós vamos do 7 ao 11. Está vendo? São um pouquinho. 7, 8, 9, 10 e 11. São pouquinhos textos para a gente ler. Antes da leitura, eu gostaria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar a Deus para agradecer ao Senhor nessa noite. Todos acharam. Curva sua cabeça. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir debaixo desse teto, Senhor, junto aos teus filhos, para mais uma vez anunciar a tua morte até que tu venhas. Acima de todas as coisas, Senhor, lhe somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor estendido às nossas vidas. Antes mesmo, Senhor, de nós nos conhecermos a ti, tu já nos conhecia. Por isso, Senhor, tu nos trouxe para junto de ti. Pai querido, mais uma vez iremos anunciar a tua palavra. Iremos falar da tua palavra ao teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, permita-nos, Senhor, meu Pai querido, compreender a tua palavra. Permita-nos, Senhor, meu Pai querido, ter acesso, Senhor, meu Pai querido, entendimento devido e correto da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, leva cativa as nossas mentes até o trono da Tua glória. É o que te clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Como eu falei, 1 João 7, 1 João capítulo 2, de 7 a 11. Vamos proceder à leitura. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele porém que odeia o seu irmão está em trevas e ainda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Amém? Pode sentar. Foi lido na liturgia dessa noite o texto de Coríntios 13, de 1 a 13, que fala da necessidade do amor. Paulo declara explicitamente que você pode fazer várias coisas, você pode ser várias coisas desse mundo, você pode exercer ter várias características desse mundo, pode ser um monte de coisa muito importante nesse mundo, mas se verdadeiramente você não tiver amor, nada vale. Que o Evangelho de Jesus Cristo se resume verdadeiramente numa só palavra: amor. Amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Nós temos
estudado João, e como nós falávamos na primeira exposição que nós fizemos de João, para quem que João escreveu isso e por que João escreveu esta epístola? Verdadeiramente João escreveu essa epístola para pessoas que se levantavam dentro das congregações, verdadeiros hereges, como Paulo já havia anunciado há algum tempo antes. No livro de Romanos ele trata muito sobre esse tema, e sobre aqueles falsos crentes que andavam no meio da igreja daquela época e de hoje em dia também, né? Ele fala, e uma das características que esses homens que se levantaram para pregar o evangelho falsificado tinham, era de não exercer o amor. Como nós aprendemos que desses homens que se levantaram, futuramente se levantou o gnosticismo, né? Que era uma seita oriunda, que cresceu dentro do cristianismo, que deformava o caráter do evangelho. E uma das coisas que eles não levavam em conta era o seu corpo. Eles achavam que o corpo era só um invólucro, que o homem não teria que se preocupar necessariamente com o seu corpo material. E inclusive eles davam os seus corpos à prostituição, e queriam trazer esta realidade para o cristianismo. E eles falavam: olha, Jesus Cristo salvou, o que importa na verdade não é o corpo, mas sim a alma. O corpo não tem problema. Então eles colocavam os seus corpos para a destruição, em lascívia, em prostituições e daí por diante. E João levantou e começou a escrever essa carta como já o último apóstolo, para alertar mais uma vez as igrejas. João, revestido de toda a autoridade de ter sido aquele que andou com Cristo, e aquele último que ainda estava vivo, ele levantou, como nós falávamos no último texto, que como um pastor que amava as suas ovelhas, para alertá-las e falar: olha, veja bem, a verdade do evangelho não é esta que esses homens têm pregado. Esses homens têm tentado e têm se infiltrado no meio da igreja para deformar o caráter do evangelho de Cristo, e por sua vez levar a pessoas santas e salvas como vocês o são à perdição. E ele trata de assuntos relevantes à salvação, explicando, como nós entendemos no último texto que nós lemos de João, que se mesmo que você peque, não fique caído. Ele falava isso a homens que já deram ouvido a essas pessoas, ou poderiam dar ouvido. Ele falou: olha, preste atenção, essa palavra para que vocês voltem à razão, voltem à prática novamente do evangelho verdadeiro. E João, ele começa a enumerar características de verdadeiros crentes, para que os seus ouvintes pudessem detectar quem eram aqueles homens que estavam se infiltrando no meio da igreja, para que eles não dessem ouvido a eles. João agora dá uma visão bíblica do que é o amor. Ele vai explicar verdadeiramente o que é amar, quais as características do amor. Quando nós falamos de amor, né, passa pelas nossas cabeças, por algum minuto, né, o que é o amor? Nós diz assim: o amor é aquilo que eu tenho pelo meu esposo, o amor é aquilo que eu tenho pelo meu filho. Mas eu posso dizer isso para você, irmão, que isso são nascos do verdadeiro amor de Deus. Isso são pequenas frações do que é o amor de Deus. O amor que Deus pede a nós vai além do que esse amor romântico,
amor, né? Entre marido e mulher, entre mãe e filhos. O amor de Deus é muito mais profundo do que tudo isso que nós conhecemos. E João, ele fala das características do amor verdadeiro. O amor entre cristãos. Por que amor entre cristãos? Porque nós vamos morar no céu. Nós seremos uma única família no céu eternamente. A tua família aqui na terra vai passar. Os parentes por aqui vão ficar. A sua paixão que você teve talvez na sua adolescência vai ficar. Mas a única coisa que subsistirá para todo sempre é o amor lá no céu. É a nossa vida com Deus lá no céu. Anteriormente, João demonstra que a visão correta e bíblica é a obediência. Nós lemos e ensinamos na última pregação que a obediência a Deus é o princípio de todas as coisas. Obedecer a Deus é uma das características que aqueles homens não tinham. Eles falavam uma coisa, mas não agiam em conformidade. O crente verdadeiro, ele obedece a Deus. Ele não só ouve a Deus, mas ele obedece a Deus, primeiramente, porque ele ama a Deus. Você não pode obedecer a Deus simplesmente porque você tem medo. Você obedece a Deus e deve obedecer a Deus em submissão, mas ao amor de Deus a nós. Por isso que João ele fala aqui, uma falsa compreensão de quem é Cristo é ter um falso entendimento da obediência. Quando você compreende e sabe quem é Cristo, conhece a palavra de Deus, você sabe o porquê que Ele morreu por você. E você sabendo por que Ele morreu por você, e sabendo que você não tem nada de valor para Deus, no sentido que nós somos pecadores, e que nós fomos achados pelas misericórdias do Senhor, você começa a entender que o amor de Deus por você é muito maior do que aquele que você tem por Ele. Porque ninguém quer adotar um bandido e levar para dentro de casa. Quer? Um assassino, um homicida. Quem quer ter um homicida de estimação dentro da sua casa? Ninguém quer. Muitas das vezes é dessa forma que a palavra de Deus, a Bíblia nos demonstra que nós somos. Então somos pecadores, miseráveis, mas o Senhor nos amou, nos achou e nos amou, nos tirou da condenação eterna. E essa compreensão devida do Evangelho é compreender que eu devo obedecer ao Senhor em amor, porque Ele me amou primeiro. Ele me achou quando eu não o queria. Ele me resgatou quando eu estava o que? Perdido. Eu outrora perdido, pecador, mas agora encontrei Jesus. Jesus me encontrou. Amém? Então essa é a compreensão, e agora nós vamos falar do amor. João, evidencia que o amor é a verdadeira evidência de andar na luz. Ele fala isso em relação aos falsos mestres, e também estica isso para que nós possamos compreender que a evidência de um crente que anda na luz, um crente que é santo, lavado e redimido no sangue de Jesus, é o amor. Se ele ama, ele anda na luz. Se ele odeia o seu irmão, ele não está na luz. Ele pode andar com a Bíblia debaixo do braço, ele pode ir todos os dias para a igreja, ele pode comungar todos os dias, ele pode ser o maior santo, entre aspas, mas se ele não tiver amor, como Coríntios fala, o quê? Nada adianta. O amor é o fundamento bíblico de Deus. Como lemos nos versos do capítulo 2, de 1 a 6, que a obediência é a prova moral que nós temos em relação a servir a Deus, que identifica o verdadeiro cristão, é a obediência. Aquilo que você pode fazer moralmente para se definir como cristão é obedecer a Deus. Esta é a sua prova moral. Porque o mundo vai olhar e falar assim, aquele crente, aquela pessoa obediente a Deus. Você se sente na obrigação de obedecer ao Senhor, mesmo quando ninguém vê.
né? Porque é fácil obedecer a Deus quando todos estão olhando, quando o pastor está olhando, quando o pastor está cobrando, quando o presbítero está te cobrando, quando o presbítero está te apontando, às vezes, não para te machucar, mas para te alertar de um erro que você está cometendo. Ele falou: olha, tome cuidado. Aí você fala: não, agora eu quero andar na luz. Agora, andar na luz é quando também ninguém vê, moralmente. Agora, o amor é agora a prova social que nós damos ao próximo. A prova que nós podemos dar, que os falsos mestres não dão também, é o amor. Eles não evidenciam o amor. Eles falam do amor, eles pregam o amor, mas em sua prática, eles não o amam. E vocês vão entender o porquê que eles não amam. Destaquemos algumas verdades preciosas desse texto. Abra a sua Bíblia. No capítulo 2, do mesmo João. 2, de 7 a 8. Gostaria que os irmãos pudessem ler em voz alta, para que a gente possa meditar na palavra. No 2. 1, 2, ou melhor, no 3, né? 1, 2, 3. Veja bem, dá essa impressão quando Jesus Cristo fala do amor, que ele está trazendo um quê? Um novo mandamento. Que o antigo mandamento foi o quê? Abolido. Verdadeiramente não é que Deus aboliu o velho mandamento, mas sim, ele deu uma característica nova para nós. É como que ele falasse: olha, agora eu vou te explicar exatamente o que é amar a Deus. O mandamento velho, que está lá em Levíticos, não é velho, mas é o mesmo mandamento. Jesus Cristo não deu um novo mandamento, pois já está declarado em Levíticos 19 e 18, que diz assim: amarás o teu próximo como? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é, mas Cristo traz agora para nós um sentido mais amplo do que é amar. Nos é ensinado que toda vez que permitimos-nos amar o nosso próximo, trazemos-nos a nós sempre um recomeço. Presta atenção, vou te explicar para você. Agora Cristo nos ensina, nos demonstra que, veja bem, toda vez que você se permitir amar ao teu próximo como a você mesmo, é como se todas as vezes que você praticasse esse mandamento, você tivesse um recomeço em Cristo Jesus. Então verdadeiramente não é que o amor deixou de ficar velho, ou ficou velho, mas toda vez que o Senhor te permite você amar o teu próximo como a ti mesmo, você o que? Está fazendo um novo recomeço com Cristo, com Deus e nos seus caminhos com o Senhor. Permita-se amar todos os dias da vida o seu irmão, para que você experimente do Senhor todas as vezes o que? Uma nova vida com Cristo. A palavra usada aqui no grego, presta atenção, alguns podem dizer que amor é outra coisa, mas no grego significa kainos, ou seja, amar sempre como da primeira vez. Esse verbo destaca exatamente o que João quis dizer aqui. Olha, a palavra amor aqui no grego é kainos, que significa o quê? Amar sempre como se fosse a primeira o quê? Vez. Este é o sentido do amor nesse texto. Se permita amar o seu irmão como da primeira vez.
Isso implica em quê? Deixar para trás as rusgas do passado. Porque todas as vezes que você se lembrar de um problema que você teve com o teu irmão, você vai deixá-lo de amar. Não digo que você esqueça, apaga da sua lembrança, mas que o quê? Permita-se amar, para que o peso daquela falta de amor ou daquela rusga não venha sobre você. Porque, irmão, preste atenção, a pessoa às vezes que não perdoa é a mais prejudicada às vezes numa discussão. Você sabia disso? Aquele que não exerce o perdão, ela é mais atormentada do que aquele que foi às vezes ofendido. Porque aquele que às vezes foi ofendido, ele já esquece. Mas aquele que uma vez, inverso, aquele que foi ofendido e não exerce o perdão ao outro, é como se aquilo tivesse na cabeça dele, martelando a ele, fustigando a sua mente. Então exerça o amor, exerça o perdão, recomece novamente. Isso é o papel do crente. Recomece quantas vezes for necessário. A palavra de Deus fala que nós devemos perdoar os nossos irmãos quantas vezes? Quantas vezes ao dia? 70 vezes 7 ao dia. Isso é permitir liberar perdão. Eu não digo que às vezes não dá para andar junto mais, mas que o peso da dificuldade, da falta de compreensão ou da rusga que uma vez ocorreu, não fique sobre você. Exerça perdão. Se der para andar junto, amém. Mas se não der para andar junto, vá em paz. Eu fico aqui e você vai para outro lugar. Amém? Verso 2:9. Leia o 2:9. Presta atenção. Você lembra que João ele tem falado e alertado a igreja sobre os falsos mestres? E ele fala que os falsos cristãos e os falsos mestres afirmam que andam na luz. Se você chegar para um falso cristão, perguntar para ele: você é crente? Sou crente. Você ama o seu irmão? Amo meu irmão. Você é cristão, você anda na luz? Ele sempre vai falar o quê? Que anda na luz. Ninguém vai falar que anda em trevas. Mas isso verdadeiramente é uma falácia. A pessoa fala, mas ela não vive na sua vida o que ela fala. Ela dá mau testemunho. Então preste atenção. Olhe bem para as pessoas que dizem sendo crente e não sendo, porque elas vão dar mau testemunho. Elas vão te dizer na sua frente que te ama, e por trás vão o quê? Defamar, ou um ou outro. E às vezes nós somos coniventes com aquela pessoa que está o quê? Defamando o outro. Nós estamos juntos e defamamos juntos também. Não defame o seu irmão. Eu sei que às vezes coça, né? Às vezes nós temos uma dificuldade, mas não faça isso. Ame verdadeiramente. Se eu não posso fazer o bem, que o mal eu não faça. Preste atenção, em suas palavras, em sua fala, ele deixa isto claro. Mas seus atos não são coerentes. Aqueles que dizem que amam, mas verdadeiramente não amam. Os seus atos são totalmente incoerentes com aquilo que ele fala. É como muitos dizem por aí: faça o que eu falo, mas não faça o que faço. Como não? Você é cristão. Você deve ser um livro aberto. As pessoas têm que olhar para nós e ver a Cristo. Não faça nada em escondido, né? Veja, as suas palavras não têm valor algum, João fala, pois não andam em conformidade com a sua conduta. Fala uma coisa, mas a conduta vai o quê? É degradada, é falha.
se reúne, às vezes está longe da igreja, se reúne, e quando eu acho engraçado que às vezes se você pegar uma dessas pessoas longe do convívio cristão, ela é mais incrédula ou mais carnal do que às vezes os que estão lá fora. Você olha para ela e se assusta, e se ela te vê, ela corre, né? Oh, lá vem o pastor, lá vem o presbítero, né? Então sejamos um livro aberto. A palavra de Deus fala que nós temos que ter duas palavras, ou sim ou não, que passar disso provém do quê? Do maligno. Né? Sobe no púlpito, né, irmã Heloísa? É uma coisa maravilhosa. Vai ver a vida particular da pessoa. Misericórdia. Como é que pode dizer que é cristão? Como é que pode dizer que anda na luz? Como é que pode falar para o outro, ande na luz, mas se ele não anda na luz? Que testemunho é esse? Que nós devemos ter a nossa vida como testemunho para os outros. Às vezes queremos levar o evangelho às outras pessoas, mas não damos exemplos nenhum na sua própria vida. E queremos que as pessoas venham para as nossas igrejas, comunguem junto com a gente, andem conosco, sendo que nós somos às vezes piores do que elas, infelizmente. A sua conduta, assim como o amor, não pode habitar nas trevas. O ódio não pode sobreviver na luz. Não dá, irmão. A luz não pode viver nas trevas. Não tem como. E também, irmão, o ódio não pode sobreviver quando há o amor. São coisas como água e óleo. Não se misturam. O verdadeiro cristão anda na luz e obedece a Deus e ama o seu irmão. Ah, aquele irmão é difícil de amar. Eu sei que é difícil de amar, né? Ô João, o pastor é difícil de ser amado, né? O João, o pastor é chato, João. Você tem que me amar, meu irmão, mesmo com as minhas falhas. Eu sei que muitas das vezes eu vou pisar na bola com você, mas tenha paciência. Perdoe seu irmão. Perdoe aquele que vai morar no céu junto com você a eternidade. Ou você não quer morar a eternidade no céu? Não tem como ficar brigado. Não tem como não amar. O que é esse ódio, irmão, que João fala? Pastor, é verdade, né? O que será esse ódio? Ódio é aquele desejo de matar? Ódio será que eu vou fazer o mal que ele me deu, que ele fez comigo, eu vou fazer com ele 2 vezes mais? Será que é esse ódio que João está falando aqui? Vou te explicar para você que não é. E vou te mostrar o seguinte, olha, veja bem. O ódio que João fala é a falta de cuidado, a falta de provisão, a ajuda para com o seu irmão. Verdadeiramente, aqueles irmãos que necessitam. Este é o ódio. O que João está dizendo aqui? Quando você não tem cuidado com o teu irmão, você, com outras palavras, você está dizendo, eu odeio a ele. Porque quem cuida do irmão, quem cuida do necessitado, qual é o necessitado? Não é só aquele que é necessitado de dinheiro, é aquele que é necessitado da compreensão da palavra de Deus, aquele que está andando em trevas, aquele que por muitas das vezes tem os seus olhos cegos. Se você não tem cuidado com o teu irmão, é como você estivesse dizendo para ele, eu te odeio. Esse é o ódio que João está falando. Aquele que você não cuida do seu irmão, que você se preocupa só consigo próprio. Eu estou feliz, o resto que se exploda. Eu estou indo para a igreja, o resto, eu estou compreendendo a palavra, o resto, você é devedor ao próximo, porque você quer o cuidado do próximo. E o que você tem feito para o cuidado com o teu irmão? Porque no dia que você tiver em dificuldade, você vai necessitar de ajuda e vai querer socorro dos irmãos. Mas o que você tem exercido de amor ao seu irmão? Qual é o cuidado que você tem? Não, eu empurro para um, eu empurro para outro, mas você não assume as suas responsabilidades. Não, é o pastor,
é o presbítero, é o diácono, é o irmão, é aquele irmão que mora mais perto. Irmão, se você tem que ter cuidado com os teus irmãos. Por isso que Paulo, uma vez explicando sobre isso, ele falou assim: olha, se o teu irmão se entristece porque você come carne de porco, não coma carne de porco perto dele, para que você ofenda ele simplesmente para ofender. Se o seu irmão se torna mais fraco e você se considera mais forte, se abaixe ao nível dele, para que você o ajude a crescer. Não olhe de cima ao seu irmão e diz assim: ah lá o fraco, mas pelo contrário, ó lá está o fraco, vou ajudá-lo a levantar. Isso que é estender a mão ao necessitado. Não é simplesmente sair dando dinheiro, irmão. Porque o que mais vale para uma pessoa, ter dinheiro aqui na terra ou morar no céu? Isso é o que João está falando. E por isso que ele combate esses falsos mestres, porque esses falsos mestres não se preocupavam. Eles queriam, como hoje ainda, eles querem benefício próprio para si mesmos. Então eles falam o que o povo quer ouvir, para o que? Acalentar o ego do povo, para que o povo dê o que ele quer: dinheiro, bens. Mas como você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem que às vezes você tem que dar um remédio para o filho que você ama amargo, para que ele seja curado. Verdadeiramente o cristão, muitas das vezes ele vai te dar um remédio amargo, aquele que você não tem prazer, mas que é para a sua cura. Assim é a palavra de Deus. Por isso que João fala assim: quando eu comecei a ler o livro se começou assim, sendo o quê? Doce, palatável. Mas depois que eu comecei a digerir o livro, ele se tornou o quê? Amargo. Porque a palavra de Deus, ela confronta, irmão, a cada um de nós. Ela nos confronta com a nossa falta de fidelidade com Deus, com a nossa falta de amor com Deus, com a nossa falta de amor com o próximo. Mas nós queremos todos os benefícios de servir a Deus. Os gnósticos, irmãos, que eram esses falsos mestres que se levantaram, desprezavam o corpo, não via como parte da verdadeira religião a preocupação para com os necessitados físicos do outro. Eles não se necessitavam de nada. Amor, irmão, implica não tão somente em dar, mas acima de tudo amar. Muitos querem alcançar a salvação porque dão caridade, mas verdadeiramente elas não amam de coração. O amor de Deus engloba, irmão, muito mais além do que podemos imaginar. Não é só falar, mas também agir, mas também cuidar, mas também verificar como está a vida do seu próximo. Não é tomar conta, né? Não é vigiar, mas é, como nós vamos falar daqui a pouco, se você não tiver uma palavra boa para falar, se você não tem amor, que pelo menos você não atrapalhe o outro de amar. 2:10, já vamos terminar. 2:10. Vamos ler? Os irmãos querem ler? Estou esperando. 1, 2, 3. A palavra grega escandalon, dá para mais ou menos, a gente não fala grego, koiné, mas a gente dá para entender. O grego koiné é o grego onde foi escrito o Novo Testamento. A palavra grega que significa tropeço é o quê? Escandalon, que é traduzida como tropeço. Significa colocar uma pedra grande para que o viajante tropece. Então, nós podemos colocar isso da seguinte maneira:
Veja bem, aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e não há o que? Tropeço. Você não coloca pedra, você não coloca tropeço na vida do teu irmão. Isso indica que a falta de amor provoca o que? Um escândalo. Ou, melhor, uma causa de tropeço. A ordem do Senhor é clara: ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma ordem do Senhor. Amar, irmão, não é algo facultativo ao cristão, mas é algo que o cristão tem que ter na sua vida, porque é uma das características de um salvo e remido pelo sangue de Jesus. Não seja uma pedra de tropeço para o outro, mas ame o seu irmão em todo o tempo. Um crente que guarda o ódio no seu coração se torna para si mesmo, irmão, tropeço. Por quê? Porque ele deixa de crescer na presença do Senhor, ele deixa de compreender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando o Senhor nos chamou e nos tirou das trevas para a luz, Ele nos chamou para andar em novidade de vida e com Ele, mas para que possamos o quê? Crescer à estatura de varão. Então você tem que crescer, você tem que amadurecer no Evangelho. Você não pode se tornar um menino à eternidade para sempre. E uma das coisas que dificulta o crescimento de você espiritual é deixar de amar, é não amar, é se tornar um tropeço para o irmão. Serve de escândalo em sua comunidade, irmão. Seja aquele irmão que seja perdoador, ele se torna maldição ao invés de bênção. Sabe aquele irmão amargo? Sabe, tem gente que é amarga, né? Tem gente que você dá duas palavras com ela, parece que você é Buscopan. Buscopan amarga ainda, irmãos? Tem uns docinhos, né? Mas antigamente amargava. Botava Buscopan na boca. A minha esposa quando era, antes de casar, ela pegou horror de Buscopan. Ela tomava tanto Buscopan, por causa de dor, que ela tomava o Buscopan, ela botava o Buscopan e o Buscopan voltava, né? Aí quando ela vê Buscopan na frente, ela corre, Mia. Então verdadeiramente não seja um Buscopan, seu irmão. Não seja um boldo. Quem mastigou boldo? Amargo, né? Você vai falar com a pessoa, ruim, está tudo ruim. Não tem uma palavra de amor, não tem uma palavra de compreensão. Aí as pessoas da igreja olham, lá vai o irmão boldo, lá vai o irmão Buscopan, né? Eu não vou falar o laboratório do Buscopan, não, senão me processo, né? Não seja, irmão, tente pelo menos ser doce, mas não com falsidade, não com aqueles tapinhas de amor falso, né? Mas tenha uma palavra doce, porque você tem que exercer o amor. Se você um dia se compreender o amor de Deus por você, você vai entender como é gostoso amar o próximo. Amém? Verso 11, 2:11, para nós terminarmos. No 3, 1, 2, 3. É pesado, né? Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. Aquele que não ama o seu irmão está onde? Nas trevas. Mas o Senhor nos tirou das trevas para a luz. Então quer dizer que a pessoa que anda em trevas não foi achada pelo Senhor, então não é crente. Eu pensei uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, diz assim, que as trevas a que João se refere são a escuridão moral e espiritual, características
do estado do pecado e corrupção que a humanidade vive. As trevas que João está referindo é o estado que o mundo moralmente anda. Ele é o quê? Ele é tão corrupto nos seus pecados, na sua vida diária. Ele é tão degradado espiritualmente que ele é cego moralmente. Ele não tem moral nenhuma na sua vida. Tudo que ele pratica aos olhos do Senhor é imoralidade. E aí eu deixo a sua mente pensar e refletir do que é as pessoas que andam sem Cristo. São imorais diante de Deus, cegas, mortas nos seus delitos e nos seus pecados, mortas, fedem como cadáveres apodrecidos, aqueles que não andam com Cristo. Provérbios, os incrédulos, irmãos, estão cegos, andando no escuro com relação às coisas espirituais. Imorais, andam perdidos sem rumo neste mundo. Provérbios 4,19 diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Os perversos nem entendem, nem sabem naquilo que eles caem, porque eles não conseguem enxergar nem as pedras que eles tropeçam. Assim são os soberbos. Veja bem, volte no 11, para a gente possa terminar e chegamos às conclusões finais. Aquele porém que odeia o seu irmão está. Veja bem que João não diz assim, estará não, ele diz o quê? Está. Tempo presente, agora. Ele vive, ele anda nas trevas. Ele anda nas trevas, ele não sabe para onde vai, é como um cego. É como um cego, guiado. Tinha uma história que eu vi, não vou saber contar direitinho, se não me engano foi o pastor americano, John MacArthur, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, os irmãos me perdoem, e os ouvintes me perdoem. Ele diz assim que havia um cego andando em meio a uma nevasca, e ele andava com uma lanterna e uma bengala na mão. E aquela nevasca já era noite, aquela nevasca forte. Ele andava com aquela nevasca e uma pessoa começou a chegar próxima dela e viu que aquela pessoa era cega e perguntou para ela: mas por que você está andando de bengala sendo cego e com uma lanterna? Aquele cego respondeu para o seu interlocutor, falando assim: olha, eu sei que eu sou cego, mas que pelo menos as pessoas me vejam e não tropecem em mim. Essa é a verdade, irmão, daquele que entende a sua condição. Não seja pedra de tropeço para ninguém, sabe? Não seja aquele que atrapalha. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, mas bom seria que você pudesse ajudar. Aprenda a amar. João nos diz com a sua voz que o ódio cega como trevas. O amor não é cego, o ódio sim cega. Uma pessoa amargurada fica cega, irmão. Seu raciocínio fica obscurecido, perde-se nos seus próprios discernimentos, perde-se em suas direções. Então, ame ao seu próximo como a ti mesmo. O que aprendemos nesse texto nessa noite, meus irmãos? O amor que Cristo nos ensinou não é um mandamento novo, mas sim o mesmo mandamento por Deus dado lá em Levíticos. Segunda coisa, que toda vez que amamos ao nosso próximo, cumprimos a lei de Deus. E esse cumprimento nos permite ter sempre o quê? Um recomeço com Cristo.
Os falsos crentes, irmãos, não amam de verdade, pois falam uma verdade, mas o seu próprio testemunho o quê? Diz outro. Então fique esperto, abra os seus olhos para compreender. Quarta coisa, não devemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Aquilo que eu falei, se pudermos ajudar, glória a Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Mas se eu não puder ajudar, que eu pelo menos não atrapalhe o meu próximo. Que o quinto, que os perversos amam o quê? Da boca para fora. Quando você precisar, quando você necessitar, ele não vai te ajudar. Fora o que os seus caminhos são caminhos de morte. Os caminhos dos perversos são caminhos que levam à morte. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você fique de pé. Nós